Eu quero começar esse vídeo agradecendo a Editora Intrínseca por apoiar meu trabalho patrocinando esse vídeo e também por ter trazido para o Brasil esse livro que eu vou falar hoje, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo. Observações sobre o Planeta Nervoso é um livro que foi publicado recentemente aqui no Brasil, mas ele foi lançado lá fora em 2018. E se naquela época ele já fazia muito sentido, agora nesse momento que nós estamos vivendo, ele é um livro que faz mais sentido ainda e se tornou ainda mais importante e relevante para ajudar a gente a passar por esse período de pandemia que nós estamos vivendo. É uma leitura que com certeza eu teria aproveitado muito em 2018 se eu tivesse lido na época que ele foi lançado lá fora, assim como eu teria aproveitado bastante em 2017 ou 2016 se ele tivesse sido lançado naquela época. E o que eu quero dizer com isso é que esse é um livro que, independente da época que você ficar sabendo sobre ele, independente do ano que você for assistir esse vídeo, eu acho que você deveria dar uma chance, porque é uma leitura que vai trazer reflexões, que vai acrescentar coisas na sua vida. Então é um livro que eu recomendo para qualquer momento em que você encontrar ele, seja aqui nesse vídeo, ou seja na livraria, seja visitando algum site, enfim, é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Eu acho importante já começar ressaltando que esse é um livro de não ficção que fala sobre saúde mental sob o ponto de vista de uma pessoa que lida diariamente com questões relacionadas ao transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e depressão. E ele não tem formação acadêmica na área de saúde mental, mas ele tem a experiência de vida dele lidando com essas questões. Então, é com base na sua experiência de vida que ele escreveu esse livro. O meu primeiro contato com esse autor foi com um livro também de não ficção e também sobre saúde mental que foi publicado pela Intrínseca, chamado Razões para Continuar Vivo. E o livro fala justamente sobre isso que o título diz. É um livro em que ele compartilha a sua história, de como ele enfrentou a depressão e reaprendeu a viver. É uma leitura que me deixou, assim, extremamente impactada, extremamente conectada com ele. Foi uma leitura que eu indiquei bastante lá nos stories. Eu não lembro se eu já cheguei a falar aqui no canal sobre esse livro, mas se não estou falando agora, estou recomendando. E é uma leitura que eu acho que é muito importante, muito relevante. Eu recomendo para todo mundo, não só para quem lida com depressão, mas também para todo mundo, para que as pessoas possam compreender melhor como que funciona essa doença e aprender a ter mais empatia. Então é uma leitura que eu acho muito válida e muito importante de ser compartilhada e de ser incentivada. Então é isso. Aproveitar aqui a deixa e já recomendar esse livro para vocês. Quando vai chegando essa segunda metade do ano, é muito comum a gente lembrar do Setembro Amarelo, que é uma coisa muito boa. É muito importante a gente lembrar desse recorte que a gente faz para falar sobre saúde mental, mas a verdade é que a gente deveria transformar o Setembro Amarelo no ano inteiro amarelo. A gente deveria falar sobre saúde mental diariamente, a gente deveria ler sobre o assunto, incentivar as leituras sobre esse assunto e trazer esse conhecimento para se tornar uma coisa mais acessível, para que a gente possa diminuir todo esse estigma, todo esse preconceito que envolve a saúde mental, que envolve a doença mental. Então, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente entender sobre esse assunto, mais empatia a gente vai ter e mais vidas serão salvas. Agora, voltando a falar sobre esses livros aqui, enquanto nesse livro ele fala sobre razões para continuar vivo, nesse livro aqui ele fala sobre como viver em um mundo que está enlouquecido sem enlouquecer. Esse livro é uma conversa sobre como o mundo que nós vivemos hoje funciona de uma forma que nos incentiva a ficarmos ansiosos e infelizes. Nós somos incentivados diariamente a nunca estarmos satisfeitos com o que temos, nós sempre queremos comprar algo novo e é uma felicidade momentânea quando a gente faz isso. Nós também somos incentivados a nunca estarmos satisfeitos com quem somos, nós sempre temos o que melhorar, a gente sempre tem que mudar quem somos, colocando essa condição para se sentir feliz, para se sentir melhor, ao invés da gente entender quem nós somos, entender nossos defeitos, trabalhar o que tem que ser trabalhado. Nós somos incentivados a sempre não estar satisfeitos com essas condições, né? Com quem somos, com o que temos. E também nós somos incentivados a sempre jogar nossa felicidade para um futuro e colocando condições para isso. Então, por exemplo, eu vou ser feliz quando esse canal chegar a 100 mil inscritos. Eu vou ser feliz quando eu comprar não sei o que. Eu vou ser feliz se acontecer tal coisa. Então a gente fica jogando para o futuro e colocando condições, sempre afastando a felicidade da gente, sempre jogando ela para o futuro e não para o presente. O Matt Haig, ele levanta vários tópicos nesse livro e alguns deles são bem simples e até meio óbvios, mas muitas vezes a gente não para refletir sobre eles. Então, mesmo a gente lendo uma coisa que a gente pensa, nossa, isso é verdade, muitas vezes a gente não parou para refletir sobre isso, sobre como esses detalhes simples que fazem parte do nosso dia a dia afetam a nossa vida e a gente não parou para pensar o que tem de errado nisso ou o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, por exemplo, tem uma parte em que ele fala sobre o tempo.
tempo, né? Quem aqui nunca falou que gostaria que o dia tivesse mais horas, que se o dia tivesse, por exemplo, 30 horas, se o dia durasse 48 horas, ia conseguir fazer mais coisas, ia conseguir dar conta de tudo, sendo que no fundo a gente sabe que isso não é verdade. A gente vive num momento em que, teoricamente, a gente deveria ter mais tempo. A expectativa de vida aumentou, nós temos tecnologias que permitem com que as coisas sejam feitas mais rápidas. Então, por exemplo, antigamente a comunicação era feita por cartas que levava semanas, meses pra gente conseguir falar com quem a gente gostaria de falar e para receber uma resposta. Então é uma comunicação muito mais demorada. Hoje a gente tem mensagem instantânea, a gente tem o e-mail, tem o Skype, dá para conversar com uma pessoa que tá do outro lado do mundo, né? Independente de onde ela estiver, tendo internet, a gente tem essa facilidade. Então, teoricamente, a gente tem mais tempo, né? As coisas acontecem mais rápido. Mas o mundo tá muito acelerado, então a gente tá tendo uma sobrecarga. A gente parece que nunca tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer em um dia, né? Muitas vezes a gente se sente frustrado, coloca uma lista de coisas que a gente gostaria de fazer e quando vê não conseguiu completar a lista, ou então completou na tampa e mesmo assim, tipo, tá cansado, sobrecarregado. A gente vive acelerado porque o mundo tá acelerado, né? Mesmo a gente tendo máquinas que hoje em dia fazem o trabalho que antes eram de humanos e fazem o trabalho muito mais rápido do que se fosse um humano fazendo, mesmo assim a gente não tem tempo de fazer tudo que a gente gostaria, né? A gente sente essa pressão e a gente sente essa culpa, a gente sente essa frustração. Hoje em dia se manter informado, ao mesmo tempo que é muito mais fácil do que era antes, também é muito mais difícil, porque nós temos um acesso muito mais fácil, é muito mais acessível se atualizar das notícias do mundo todo, de qualquer parte do mundo, né? Tem as redes sociais, tem os sites, tem a TV, tem canal no YouTube. Nós somos bombardeados várias vezes por dia por notícias de coisas que estão acontecendo no mundo todo. Então, ao mesmo tempo que é incrível a facilidade que a gente tem para receber as notícias, também é assustador porque nós somos sobrecarregados com tantas notícias, com tantas coisas acontecendo e uma pressão tanto interna quanto externa para se manter atualizado, para se manter informado, para saber do que está acontecendo no mundo. E essa questão das notícias ficou ainda mais intensa agora nesse momento que a gente está vivendo, porque nós não estamos entendendo exatamente o que está acontecendo nessa pandemia, o que está rolando, o que já foi descoberto, o que não foi descoberto. Então, essa necessidade de se informar ou de se manter alheio às informações está ficando ainda mais intensa nesse momento de pandemia. Essa é uma leitura que eu sei que me ajudaria em qualquer momento que eu pegar esse livro para ler, mas especialmente nesse momento me ajudou bastante a me sentir menos culpada por algumas atitudes que eu tô tendo em relação a essa situação do mundo, né? Então, muitas vezes quando a gente escolhe não ficar se atualizando o tempo todo, não ficar o tempo todo na internet, a gente também se sente um pouco culpado, porque a gente começa a pensar assim que, nossa, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso saber, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso não sei o que. Então, ler esse livro aqui me ajudou a me sentir menos culpada em relação às minhas decisões. E além disso, esse livro também me ajudou a refletir sobre algumas questões que eu não tinha parado realmente para pensar sobre. Então, foi uma leitura que enriqueceu muito e que também me acalmou muito nesse momento. Ele levanta várias questões em relação à forma com que o mundo está funcionando de uma forma extremamente não saudável e como esse funcionamento doentio do mundo, ele afeta diretamente a nossa forma de viver. Então, a partir do momento que a gente para pensar nisso e começa a refletir sobre o assunto, a gente consegue identificar vários gatilhos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, que já estão tão intrínsecos, já estão tão enraizados na nossa forma de lidar, que a gente não percebe que são gatilhos e que a gente acha que são coisas normais, que a gente precisa viver dessa forma. Só que, na verdade, não são coisas que a gente precisa manter desse jeito. A gente pode, a partir do momento que a gente tem consciência, aprender a mudar isso ou a mudar a nossa forma de lidar com essas questões, com esses pequenos gatilhos. Uma outra questão que ele aborda bastante nesse livro, que eu acho extremamente importante e necessária de ser trazida à tona, é essa separação que o mundo reforça entre corpo e mente, de que são duas coisas separadas. Essa forma de pensar e de lidar com saúde mental e saúde física só reforça o estigma e o preconceito que tem em relação à saúde mental. Eu vou ler aqui um trecho que eu destaquei, ou melhor, alguns trechos que eu destaquei, de um capítulo que fala justamente sobre isso. O nome do capítulo é Uma Observação sobre o Estigma, e eu vou dar esse destaque porque é uma questão que eu quero muito trazer mais à tona, eu quero muito que seja mais falada e ganhe mais destaque.
Então eu vou ler aqui uns trechos do livro. Não somos encorajados a falar sobre nossa saúde mental até ficarmos mentalmente doentes, como se tivéssemos de fingir estar sempre 100% saudáveis. O estresse não é levado muito a sério, ou é levado tão a sério que as pessoas têm vergonha de falar sobre os momentos nos quais sua saúde mental está abalada. De um jeito ou de outro, isso leva a mais pessoas ficarem não só estressadas, mas doentes. Muitas vezes vemos a doença mental como um subproduto da pessoa, o que não ocorre com outras doenças. Uma doença mental é vista como intrinsecamente diferente, falamos dela em outros termos, com expressões que têm um quê de escândalo. Pense em todas as palavras usadas a respeito da doença mental. Jornais e revistas às vezes falam sobre celebridades que, abre aspas, confessaram, fecha aspas, sofrer de depressão, ansiedade, transtornos alimentares ou vícios, como se essas coisas fossem crimes. Então, a gente não vê nenhum jornal falar que alguém confessou que tem câncer. As pessoas já entendem que câncer é uma doença, mas quando se fala em relação à saúde mental, tem todo esse estigma. Muitas pessoas têm medo e têm vergonha de falar abertamente que sofre com depressão, que sofre de ansiedade, que teve uma crise de pânico. Essas palavras usadas reforçam mais ainda esse estigma. Continuando um pouquinho mais pra frente nesse capítulo, esse capítulo eu fiz várias marcações, mas eu não vou ler todas aqui pra vocês. Então, continuando aqui fala: seria ótimo que um dia uma figura pública pudesse falar de sua depressão sem que a imprensa usasse termos como incrível coragem e admitir. Eles têm boas intenções, mas uma pessoa não deveria precisar confessar que tem, por exemplo, ansiedade. Você devia apenas ser capaz de contar isso para os outros. É uma doença, como asma, sarampo ou meningite. Não é um segredo constrangedor. A vergonha que as pessoas sentem agrava os sintomas. É claro que muitas vezes as pessoas são corajosas, mas a coragem está em conviver com aquilo, não deveria estar em falar sobre aquilo. E para finalizar ainda sobre esse tópico, tem mais uma partezinha nesse capítulo que eu acho extremamente importante de falar. Além disso, ainda persiste a ideia tóxica de que as pessoas falam de problemas de saúde mental para, abre aspas, chamar atenção, fecha aspas. Essa atenção que as pessoas buscam pode salvar vidas. Então é importante sim falar sobre saúde mental, é importante sim incentivar que as pessoas falem como elas estão se sentindo. Aqui no finalzinho ele fala duas frases que eu acho extremamente importantes também. Na verdade, esse livro aqui é extremamente importante. Mas olha só, nunca deixe de falar. Nunca deixe que outras pessoas o façam sentir que ter um problema mental é indício de fraqueza ou um defeito. Então a gente precisa falar, a gente precisa romper essa barreira do preconceito. A gente precisa entender que doença mental é uma doença e tem que ser tratada como uma doença física. Tem que ser entendida e respeitada dessa forma, né? Não tem que ser um sinal de fraqueza. Ninguém fala que uma pessoa teve câncer porque é fraco. A gente tem que parar de ver dessa forma e tem que parar de usar esses termos que reforçam essa forma com que o mundo lida com as doenças mentais. Uma coisa que eu gosto muito dos livros do Matt Haig é que os livros dele são muito humanos. Enquanto eu tava lendo, eu sentia que ele estava escrevendo aquilo não só para ajudar quem pegasse o livro e fosse ler suas palavras, mas também para se ajudar como um lembrete de que ele é forte, um lembrete de que ele é capaz. Tem até alguns momentos do livro em que ele fala: isso aqui é um lembrete para mim, eu preciso lembrar de me desconectar, eu preciso lembrar de dar mais atenção para as pessoas que eu amo. Enfim, quando eu li esse livro e quando eu li essas observações dele, eu lembrei uma coisa que eu aprendi durante a faculdade de psicologia, que a gente aprende quando a gente ensina. Então, esse livro eu acho que é um grande aprendizado, tanto para o autor quanto para o leitor, e é por isso que eu fiquei tão feliz de ler ele, e eu tô tão feliz em falar sobre esse livro com vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo, que estejam se interessando para dar uma chance para essa leitura também. Esse é o tipo de livro que eu recomendo que vocês leiam com canetas, com marcadores, com lápis, com flags, independente do formato que você for ler, se for na versão física ou na versão digital. Se for na versão digital, leia com caderno, com computador por perto para você fazer anotações. Se for na versão física, tenta deixar o medo, a insegurança de rabiscar um livro de lado, porque esse livro é uma conversa. É uma conversa que você vai ter com o autor, uma conversa que você vai ter com você mesmo, porque você vai refletir sobre suas atitudes, sobre questões da sua vida, da sua rotina. Então é muito importante que você tenha esse momento de interagir com o livro também, de deixar sua marca nele. É um livro que eu acho que ele é muito melhor aproveitado quando você faz isso. E se você, por acaso, não tem o costume de anotar em livros, ou se você se sente culpado por anotar em livros, pensa nesse livro como se fosse um diário seu que você está dividindo com um amigo, e tenta deixar esse medo, essa insegurança de riscar um livro de lado. Claro, se o livro for seu, se for um livro emprestado, melhor não fazer isso. Mas
é um livro que você vai aproveitar muito melhor se você tentar ler dessa forma. A forma com que o autor fala sobre saúde e doença mental é muito direta e muito simples, mas sem tirar a seriedade, a importância e o cuidado em falar sobre o assunto. Ele tem uma linguagem muito acessível, ele não usa termos técnicos, palavras difíceis, pelo contrário, ele torna essas questões acessíveis para quem quiser ler, para quem quiser saber mais sobre o assunto, seja porque se identifica com ele ou porque quer entender melhor, ter mais empatia com quem sofre com essas questões. Durante essa leitura, durante essa conversa que vocês vão ter com o autor, vocês vão encontrar algumas referências bibliográficas, ele recomenda alguns livros, ele indica alguns autores, inclusive alguns deles já estavam na minha lista de leitura e agora eu quero ler mais ainda. Ele também cita algumas pesquisas, então é uma experiência muito interessante, porque além de conversar com o autor sobre a experiência dele, ele também joga algumas informações, compartilha algumas pesquisas, algumas informações que ele aprendeu enquanto ele estava estudando, lendo sobre o assunto. O livro é dividido em 18 partes e cada uma dessas partes tem vários capítulos pequenininhos. Alguns têm uma página, alguns têm meia página, alguns têm 4, 5 páginas. Então é uma leitura que é rápida, mas é uma leitura que eu recomendo que vocês façam devagar, porque ela traz reflexões e é muito legal você tirar um tempo para você refletir sobre o que você leu, para você digerir essas informações e tentar ver como aplicar o que você aprendeu na sua vida, no seu dia a dia. Uma coisa que eu acho muito legal é que o autor ele coloca algumas listas temáticas sobre vários tópicos, entre aspas, aleatórios. Então, por exemplo, tem uma lista sobre como ter um celular e continuar funcionando como ser humano, uma lista com dicas de como se manter atualizado às notícias do mundo sem perder a cabeça, uma lista de como ser mais tolerante consigo mesmo, sobre si mesmo. Enfim, são várias listas com vários tópicos, assim, com alguns conselhos, de acordo com a experiência dele, que são simples, mas que às vezes a gente não dá muita bola, ou então que a gente não parou para pensar sobre, ou que a gente não tinha pensado que tinha a ver com aquilo. Enfim, são listas muito legais de ler. Em todas essas eu me identifiquei com vários tópicos e fiz várias marcações e anotações. Eu acho que vocês vão gostar também desses momentos aí do livro. E falando em relação a esses conselhos que ele dá, uma coisa que eu acho muito legal é que muitos desses conselhos são coisas muito simples, que ele reconhece que são simples, mas que ao mesmo tempo que ele reconhece isso, ele deixa bem claro pro leitor que ele entende caso não seja algo simples pro leitor, porque para ele também não é simples fazer algumas dessas coisas, como por exemplo, não usar o computador à noite, tirar as notificações do celular, não ficar entrando nas redes sociais, não ficar checando o e-mail. Enfim, ele dá várias dicas simples, vários conselhos simples que ele mesmo reconhece que para algumas pessoas não vão ser simples e que tá tudo bem, que as pessoas têm o seu tempo para conseguir fazer isso, mas ele mostra também como vai ser bom quando elas conseguirem fazer isso. Então, a forma com que ele dá esses conselhos, reconhece a importância deles e também a dificuldade que algumas pessoas vão ter para seguir eles, por mais simples que eles sejam, foi uma coisa que eu gostei muito de ter encontrado nesse livro. Enfim, caso não tenha ficado claro, essa é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, não só para quem se identifica com o autor por conta dos diagnósticos dele, por conta da experiência de vida dele, de lidar com depressão, com pânico, com ansiedade. Então eu recomendo para essas pessoas, mas eu recomendo não só para elas, eu recomendo para todo mundo, porque ler sobre saúde mental, entender saúde mental é o primeiro passo que a gente tem para conseguir quebrar essa barreira, para conseguir destruir esse muro, esse estigma que existe em torno das doenças mentais. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu poderia muito bem continuar falando sobre vários tópicos, eu fiz várias marcações, foi uma leitura assim incrível pra mim, mas eu acho que vai ser muito mais incrível pra vocês, ao invés de eu ficar falando sobre os tópicos aqui, que vocês tenham essa conversa com o livro que eu tive. É que vocês peguem o livro pra ler com suas canetas, com lápis, com os marcadores, e tenham essa conversa intensa com o Matt Haig e reflitam sobre o que ele traz. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado pra ler. Recomendo muito esses 2 livros do autor. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Missing someone. Missing someone.